Graça e paz e misericórdia, irmãos. Mais uma vez aqui com o nosso estudo de Atos. A porção que nos cabe hoje é sobre a conversão de Saulo de Tarso. Essa porção está no livro de Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. Podemos abrir as nossas Bíblias, acompanhar. Quem quiser, mais uma vez, Atos, capítulo 9, versículos de 1 até o versículo 9. Vou começar aqui. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Versículo 9: Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A conversão de Saulo de Tarso, ela é um fato tão marcante nas Sagradas Escrituras que quem registrou essa conversão foi Lucas, o escritor tanto do Evangelho de Lucas como do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas conta essa história 3 vezes. E essas 3 vezes estão contidas no livro de Atos. A primeira é esta, que é a nossa porção de hoje, que está no capítulo 9, né, versículos de 1 a 9, que claramente se percebe nesse relato que ela é contada por um terceiro, justamente Lucas. A segunda porção, onde tem esse relato da conversão de Saulo, está no capítulo 22, nos versículos 1 até o versículo 21, e a narração da conversão no capítulo 22, ela está em primeira pessoa, então ela dá a entender, né, mostra de maneira muito clara, que foi o próprio Saulo narrando a sua conversão. Ali ele estava diante de uma multidão enfurecida, Saulo narrou e Lucas somente escreveu. E a terceira vez onde está registrada a conversão de Saulo está no capítulo 26, versículos 4 até o versículo 18. E também foi uma narrativa por parte de Saulo, escrita por Lucas. Então é um fato muito marcante. Eu vou me ater apenas aos versículos que é a nossa porção de hoje, que mais para frente nós vamos, ainda se o Senhor permitir, abordar o capítulo 22, abordar o capítulo 26, e essas porções, né, que sejam pregadas de maneira inteira, íntegras, né, pelos irmãos forem compartilhar. Então, eu vou me deter apenas esses versículos 1 e 9, eu não vou me utilizar desses versículos do capítulo 22, nem do capítulo 26, que narram esse mesmo episódio. Então, a data aproximada da conversão de Saulo é mais ou menos, muito provável, no ano 36 depois de Cristo. Mas para nós falarmos dessa conversão de Saulo, primeiramente nós precisamos entender quem foi Saulo, né? Quem foi Saulo? Sei que para muitos irmãos falar sobre esse assunto é chover no molhado, né? Muitos conhecem de cor e salteado essa história, mas há muitos irmãos novos, né? E como a palavra do Senhor mesmo fala, muitas vezes é muito bom para nós nos fazer lembradas de tais coisas, né? Nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, primeiramente, qual que é o significado do nome Saulo? Para entendermos quem é a pessoa dele. É muito importante isso.
Saulo significa aquele que foi muito desejado, ou que foi pedido insistentemente, ou aquele que foi conseguido através de orações. Então é um nome peculiar, né? Por esse significado, e na antiguidade, nos tempos antigos, era comum batizar os filhos que haviam sido ansiosamente desejados, aquele filho que foi difícil de ser concebido, né? Que os pais acreditavam que era frutos de um milagre, um autêntico milagre. Os pais batizavam esse filho com o nome de Saulo. Então, justamente um dos significados, né, é aquele que foi conseguido através de orações. Um outro significado também significa grande, né? É um significado que muitos irmãos conhecem. Qual que é a origem do nome Saulo? Saulo, ele é a versão grega do nome Saul. O nome Saul é um nome hebraico. Os irmãos devem saber, né, que o primeiro rei da nação de Israel tinha o nome justamente Saul, que antecedeu o rei Davi. Só que o nome Saulo, ele é uma versão grega do mesmo nome Saul, em hebraico, né? Então, falando do nome de Saulo, é bom nós entendermos a história desse personagem, que é o objeto do nosso estudo de hoje, né? É uma história grandiosa, né? E o Senhor possa falar muito conosco através dessa história. Vamos orar antes de continuar, irmãos? Mais uma vez. Senhor, nós colocamos-nos, ó, diante do Senhor, assim como somos, Senhor, assim como Saulo foi um dia. O Senhor conhece a nossa constituição, o Senhor conhece cada detalhe do nosso coração. O Senhor é aquele que sonda mentes e corações, que conhece o mais íntimo do nosso ser. E assim como o Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor conhecia Saulo. E o Senhor um dia se apresentou a Saulo, assim como também o Senhor se apresentou um dia a cada um de nós. Há tantas maneiras distintas do Senhor se apresentar, mas o fato é que o Senhor sempre se apresenta. O Senhor sempre se apresenta. O Senhor sempre busca o pecador. O Senhor sempre vai atrás. O Senhor sempre toma a iniciativa, Senhor. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E a tua graça, Senhor, ela é tão grande, tão abundante, que ela conquista o mais vil pecador. Ela vai, Senhor, na mais profunda cova e nos tira de lá. Nos faz assentar com príncipes. Senhor, a tua misericórdia, Senhor, ela é tremenda. Somos frutos dessa misericórdia, Senhor. Assim como Saulo, Senhor. Um dia todos nós nos convertemos ao Senhor. Um dia essa luz apareceu para cada um de nós. Nós nos voltamos inteiramente para ti, Senhor. Deus verdadeiro, do verdadeiro Deus. Luz de luz. Ó, Senhor, como não se curvar diante do Senhor? Como não estar diante daquele que fez tudo por nós? Diante daquele que nos substituiu no madeiro, que pagou o nosso castigo. Nosso substituto, Cordeiro substituto. Nossa vida é para te servir, Senhor. Nossa vida é para te honrar. Nossa vida é para te amar, para te adorar, Senhor. Nos colocamos aqui essa noite, querendo ouvir mais do Senhor. E que, assim como o Senhor operou em Saulo, Senhor, o Senhor operou em nós, continua operando e continua operando, Senhor. Que essa luz continue brilhando para nós cada vez mais, através das tuas sagradas escrituras, através do teu santo falar, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Amém. Então, a história de Saulo de Tarso, ela é muito interessante, ela fala muito conosco. Saulo, ele não nasceu em Israel. Ele nasceu na cidade gentia de Tarso,
Tarso é a capital da Cilícia, é um reino antigo, na época do Império Romano, e é uma cidade que tinha muita cultura. A cultura grega, ela predominava na Cilícia, e lá ele justamente recebeu a educação grega. Só que, embora ele nasceu numa cidade gentia, Saulo não era gentil. Ele era de sangue judeu, especificamente da tribo de Benjamim, e ele, além de ter sido educado na cultura grega, ele também estudou em Jerusalém. Ele recebeu uma educação religiosa, né? E os textos bíblicos colocam de uma maneira muito peculiar que ele estudou, né? Ele esteve aos pés de Gamaliel. Aos pés é uma expressão que ela denota, ela mostra proximidade de alguém. E quem era Gamaliel? Gamaliel era um dos mais notáveis rabinos, um dos maiores professores do mundo antigo. Então, nós podemos ver um pouquinho disso, o currículo de Saulo de Tarso. E ele foi considerado um aluno brilhante, um zeloso fariseu. E quem eram os fariseus? Fariseus, eles eram considerados a ala mais radical do judaísmo antigo. Eles eram ferrenhos em cumprir a lei judaica. Nós podemos inferir que Saulo, por conta desses lugares onde ele morou, ele era versado tanto na língua grega como também na língua hebraica. Então, era uma pessoa de alta cultura. E além de tudo isso, Saulo ainda ele era cidadão romano. A cidadania romana de Saulo de Tarso era decorrente dos pais de Saulo de Tarso. Pois ele era cidadão romano, o filho cujo pai, no momento da concepção, era romano e casado de maneira legítima. Então, logo de cara, nós podemos dizer de Saulo de Tarso que ele era alguém com uma tríplice qualificação. Ele tinha a cultura grega, ele tinha a religião hebraica e a política ou o direito romano. Ele era uma pessoa muito qualificada, ele era uma pessoa invejável nos tempos antigos. E antes ainda da conversão de Saulo, nas Sagradas Escrituras, nós temos 3 versículos, no livro de Atos mesmo, que mencionam a pessoa de Saulo de Tarso, que nos ajudam um pouquinho a entender a história de Saulo de Tarso, né? O primeiro versículo, ele está em Atos capítulo 7, versículo 58. Nós já passamos por esse capítulo, né? Está falando ali do martírio de Estevão, e o versículo 58 do capítulo 7 diz assim, né? E lançando-o fora da cidade, Estevão, no caso, o apedrejaram Estevão. Agora, vê esse momento seguinte do versículo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Nesse versículo, nós podemos saber que ele era jovem, né, e que as testemunhas deixaram as vestes aos pés dele. E logo no versículo seguinte, logo no capítulo seguinte, né, que é o versículo seguinte, Atos capítulo 8, versículo 1, na primeira parte do versículo, que é a parte A, fala o seguinte: e Saulo consentia na sua morte. Ou seja, Saulo aprovava a morte de Estevão. Saulo aprovava a morte de Estevão. Como nós já vimos, Estevão, ele era um servo do Senhor, um diácono da igreja em Jerusalém, e ele esteve diante do sinédrio judaico falando a respeito de Jesus ser o Cristo, de que o Senhor, ele requer, né, uma adoração em espírito e em realidade. E no versículo 3 ainda do capítulo 8, fala o seguinte: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Esse versículo é muito significativo para entendermos a história de Saulo de Tarso. Saulo, porém, assolava a igreja. O que significa assolar? O significado da palavra assolar significa causar agonia, provocar aflição, agoniar, provocar o sentimento de medo.
Era dessa maneira como ele procedia para com a igreja, assolando a igreja. E a maneira dele fazer isso era entrando pelas casas, conforme o versículo diz, ele arrastava tanto homens, beleza, um homem até, mas ele não ficava restrito aos homens, ele não tinha pudores, ele não tinha senso de delicadeza, ele também arrastava mulheres e encerrava-os no cárcere. Ele prendia todo mundo, prendia todo mundo. Mas vamos lá, né? Se a gente quiser entender um pouquinho mais, por que Saulo assolava a igreja? Qual o motivo disso? Qual era a origem dessas intenções de Saulo? O que motivava Saulo a assolar a igreja, perseguir a igreja, entrar nas casas, né? Entrava direto na casa das pessoas? Por que ele provocava aflição naqueles que criam em Jesus? E a resposta disso, irmãos, ela gira justamente em torno da questão central para esse momento da igreja no primeiro século. Qual que era a questão central? A questão central é quem é o Messias. A resposta, porque Saulo perseguiu os cristãos, gira em torno da questão de quem é o Messias de Israel. Os cristãos alegavam que aquele judeu de Nazaré, Jesus Cristo, era o Messias, o ungido, o prometido rei de Israel, que reinaria em Jerusalém, a partir de Jerusalém, e ele governaria não só apenas a nação de Israel, mas também todas as nações. Esse é o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Os cristãos estavam espalhando isso. E os cristãos alegavam que na pessoa de Jesus Cristo, se apropriando dos textos considerados judeus, das escrituras consideradas exclusivas dos judeus, né? Os cristãos se apropriavam dos textos do profeta Isaías, de Jeremias, de Amós, Zacarias, Ezequiel, tantos outros profetas do Antigo Testamento, os Salmos, e alegavam os cristãos: esses textos estão falando de Jesus Cristo de Nazaré. Então, judeus como o sumo sacerdote Caifás e outros membros do Sinédrio e o próprio Saulo de Tarso, ao escutar os cristãos se apropriando desses textos e dizendo que eles se aplicavam a Jesus Cristo de Nazaré, eles não compreendiam o que de fato os cristãos estavam querendo dizer. Eles não conseguiam entender como o Antigo Testamento estava falando de um Messias como Jesus. Porque justamente na mente desses judeus, da alta cúpula do judaísmo, eles viam apenas o Messias como alguém vindo com esplendor e glória, destruindo os inimigos de Israel, né? Assolando os inimigos de Israel, e sentando no trono, né? Com esplendor, glória, autoridade, destruindo todos os inimigos de Israel, sentando para julgar as nações com vara de ferro. Isso, de fato, irmãos, ainda vai acontecer. Ó, irmãos, e como nós aguardamos por isso? Aguardamos pelo dia que nosso Senhor vai reinar. Mas o Antigo Testamento, né, além de falar desse aspecto do Messias, que viria com esplendor e glória para reinar sobre as nações, também falava de um Messias sofredor, de um aspecto do Messias como um sofredor, como aquele que leva a nossa carga, como aquele que foi contado com os transgressores. E aqueles judeus da alta cúpula tinham dificuldades em conseguir conciliar, na pessoa de um rei tão majestoso, a imagem de alguém aparentemente tão fraco, tão baixo, tão pobre, e alguém de quem os textos dizem, né? Isaías 53, alguém de quem meneavam a cabeça. Imagina você olhar para alguém e menear a cabeça, né? Com desaprovação. Dificilmente ia passar na cabeça daqueles líderes judeus. Seria esse o nosso Messias? Muito difícil de passar na mente deles esse tipo de pensamento. E ao invés desses líderes judeus pegarem, né, de maneira humildemente os textos
que os cristãos estavam apontando para o Messias e analisar esses textos do Antigo Testamento. Ao invés de fazer isso, de pegar, olha, peraí, vocês estão falando, né, que esse judeu, Jesus de Nazaré, o Messias, com base nesses textos, vamos analisá-los. Mas eles, ao invés de pegar esses textos e analisarem qual foi a reação deles, qual foi a atitude deles, ao invés deles pegarem os próprios comentários rabínicos mais antigos e mais originais sobre quem era a pessoa do Messias, ao contrário disso, infelizmente, eles se inflamaram na sua arrogância. Uma arrogância que, primeiramente, ela se manifesta de maneira infantil da parte daqueles judeus. Porque poderiam eles pensar, né? Se eu que sou um líder, cheio de capacitações, experiências religiosas, barba branca, conhecimentos, eu não vi, tampouco percebi o Messias na pessoa de Jesus de Nazaré. Logo, esses cristãos devem estar errados. Nem é necessário analisar os textos que eles estão se referindo. Não precisa nem analisar. Não é necessário nem dar atenção para eles. Simplesmente silenciam. Silenciam os cristãos. Irmãos, nós vemos claramente nas escrituras que a arrogância nesses judeus, e Saulo de Tarso, nós podemos incluir ele nesse mesmo tipo de caráter. Essa arrogância é vista no seu mais estrito sentido etimológico, né, o sentido da palavra, da arrogância. Eles se achavam no direito de exigir um reconhecimento que, na verdade, eles não mereciam. Eles não mereciam. E eles faziam pouco caso dos cristãos. Pouco caso. Eles menosprezavam os cristãos. Tinham um orgulho que se manifestava por meio de ações, por meio de modos, por meio de palavras. Eles eram altivos, eles eram insolentes, eles eram presunçosos. Eles pensavam que eles eram superiores aos cristãos, que eles estavam um degrau acima dos cristãos. E eles ficavam ostentando as suas qualidades uns para os outros. Eles gostavam de humilhar os outros. Eles gostavam de humilhar especialmente a quem eles julgavam ser inferiores. Os cristãos. Eles não ouviam as opiniões dos outros. Eles não aceitavam críticas. Não aceitavam quem diziam as críticas. Era uma lástima. E isso nós podemos ver claramente, eu não estou falando isso da minha cabeça, tá? No Evangelho de Mateus, capítulo 23. Capítulo 23 do Evangelho de Mateus. O nosso Senhor mesmo fala acerca desses líderes judeus. E a gente pode incluir Saulo nessa descrição de caráter. Porque ele andava com eles. Versículo 5. Eu vou ler o versículo 5, 6 e 7 primeiramente. Mateus capítulo 23. Veja só, irmãos. O Senhor está se referindo a esses líderes judeus, tá? Nosso Senhor Jesus. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Não era sincero. Eles praticavam todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Eles não estavam preocupados com a glória de Deus. Estavam preocupados com a glória humana. O que os homens iam falar, o que os homens iam pensar, dos aplausos, dos elogios. Continuação do versículo 5. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Versículo 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. 7. As saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Eu vou pular para o versículo 28 do capítulo 23. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, o Senhor falando para eles, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Versículo 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. A outros açoitareis nas vossas sinagogas. E perseguireis de cidade em cidade. Irmãos, esse versículo 34 é profético, né? E o Senhor já estava prevendo
prevendo o que ia acontecer. O Senhor fala, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, vocês vão matar um, vão crucificar outro, vocês vão açoitar uns nas sinagogas de vocês e vão perseguir de cidade em cidade. Por acaso não era isso que Saulo de Tarso fazia? Perseguindo de cidade em cidade? Versículo 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Versículo 37, versículo muito conhecido. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Ô, irmãos, Estevão foi apedrejado em Jerusalém. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então, ainda sobre essa questão da arrogância dos fariseus, né, para ficar mais claro ainda o caráter de Saulo de Tarso, e sobre o erro capital dos líderes judeus na questão de quem é o Cristo, quem é o Messias, esse versículo vale a pena abrir junto. Evangelho de João, capítulo 7. Eu vou ler dos versículos 41 até o versículo 51. São 10 versículos. Por que Evangelho de João, capítulo 7, versículos 41 a 51? Nesses versículos nós temos uma descrição muito interessante, que ajuda muito a explicar como é que era o comportamento, como é que era a mente desses líderes judeus. Quais eram as motivações deles, quais eram os critérios deles. Vale muito a pena considerar esses versículos aqui, tá? Eu vou ler a partir do versículo 41. Outros diziam, olha só a questão, ele é o Cristo. Então tinham pessoas dizendo, na época do Senhor Jesus, e esse contexto aqui está justamente naquele grande dia da festa, a festa dos tabernáculos, onde o Senhor se levantou e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Então no versículo 41, que é um pouquinho mais adiante dessa declaração do Senhor, as pessoas estavam declarando entre elas, ele é o Cristo. Então veja, as pessoas estavam enxergando isso. E as pessoas estavam dizendo, estava na boca do povo, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Então veja, ainda outras pessoas que não tinham claro na mente delas de que Jesus era o Cristo, elas tinham uma atitude interessante. Eles perguntavam, eles inquiriam. É uma atitude saudável perguntar e inquirir. Então eles perguntavam, isso é sadio. Versículo 42. Não diz a Escritura, olha só o que eles estavam falando. O povo não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Irmãos, até o povo simples estava discernindo. Os olhos. Por que o povo simples estava discernindo? Onde é que estavam os olhos do povo? Nos textos das Escrituras. Eles olhavam o Cristo e olhavam para a Escritura. E eles comparavam uma coisa com a outra. Só, puxa, a atitude dele está condizendo com tal texto. Será que ele não é o Cristo? Então o versículo 42 é muito significativo, porque ele começa falando, não diz a Escritura, o povo estava discernindo. Versículo 43. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Versículo 44. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Versículo 45. Voltaram, pois, os guardas. Irmãos, os guardas romanos, tá? Gentios. A presença de quem? Dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Isso eles perguntaram para os guardas romanos. Vejamos no versículo 46 a resposta dos guardas. Gentios. Não tinham acesso às escrituras. Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Irmãos, isso aqui é impressionante demais.
Até os guardas gentios ficaram tocados pelo que o nosso Senhor falou. Até eles conseguiram perceber alguma coisa. Algo fora do comum em Jesus. Versículo 47. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Mas olha a resposta deles. Que balde de água fria, né? Replicaram-lhe, vou ler de novo. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Irmãos, ele estava acusando sem base nenhuma. Com base em quê que eles podiam dizer que as pessoas estavam sendo enganadas? Qual que era a base para eles inferirem com tanta certeza, determinando, vocês foram enganados? Simplesmente eles diziam, vocês também foram enganados? Tendo certeza de que aquilo era um engano. Agora vamos lá para o versículo 48. A coisa vai ficando cada vez mais clara. Cada vez mais clara. Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Irmãos, então, justamente esse versículo 48, ele é a chave, ele fica explícito nesse versículo 48, qual o critério que eles tinham. Ficou muito claro aqui o critério das autoridades e dos fariseus. Qual era o critério deles? Lembrando que Saulo de Tarso era fariseu, tá? Qual era o critério que eles tinham? O que validava para eles, o critério deles era o seguinte, o que validava para eles se fulano ou ciclano seria o Cristo, não eram os textos das Escrituras. Nenhuma vez eles mencionaram os textos das Escrituras. Mas sim era o endosso das autoridades ou dos fariseus. Em outras palavras, se alguma pessoa considerada importante, de prestígio, dissesse que alguém era o Messias, isso já justificaria que tal pessoa era o Messias. E ainda vou citar um outro exemplo para ficar mais clara essa questão. Né? Imagina que tem um engenheiro mecânico que ele cria excelentes motores, né? E apenas pelo fato dele criar excelentes motores e ser admirado e ter respeito, ter veneração, as pessoas passem a adotar os seus hábitos de alimentação e de saúde. É esse mesmo critério que os fariseus tinham sobre quem era o Cristo. Era um critério furado. Era uma furada. Então, era o apelo à autoridade que eles tinham, que os líderes religiosos tinham. Eles sustentavam a sua crença no Messias baseado no apelo da autoridade. Se alguém era autoridade, se alguém tinha barba branca, se alguém tinha prestígio, respeito, essa pessoa podia dizer quem era o Cristo. Eles não estavam se importando com os textos. Ô, irmãos, que diferença entre esses líderes e o povo? Versículo 49. Olha, veja só, versículo 49. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Em primeiro lugar, nesse versículo 49, quem não sabia da lei eram eles, que não estavam lendo a lei, que estavam transgredindo a própria lei. Eles julgavam o povo como plebe maldita, infringindo a própria lei, lei de Moisés, que fala de amar o próximo. E isso tem no Antigo Testamento. Se você pegar Levítico capítulo 19, versículo 18, fala o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Não guardarás ira contra os filhos do teu povo. Quando eles disseram que a plebe era maldita, se referindo ao povo, eles estavam guardando ira no coração. E olha só a continuação desse versículo, Levítico 19, 18. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, nem eles conheciam a própria lei, como eles próprios estavam transgredindo a própria lei, que eles não conheciam. Versículo 50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes. Veja que postura diferente dele, de Nicodemos. Ele perguntou para aqueles líderes judeus, sendo ele um dos líderes judeus também.
Versículo 51. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Olha que diferença de postura. Nicodemos demonstrou ser alguém equilibrado, alguém totalmente diferente no comportamento em relação aos demais líderes judeus ali, que já foram dizendo que todo mundo estava enganado, que aquela plebe era maldita, que não conheciam nada da lei. Então, Nicodemos ele foi muito equilibrado. O ambiente de ódio ali não moldou o coração dele ali, como a gente pode ver, né, nesse versículo aqui. Ele foi reto e justo. E ele mostra dois tipos de comportamentos para nós essenciais na fala dele. O primeiro comportamento é o seguinte: a gente pegando aqui, a pergunta de Nicodemos ela já é irônica, né? E visava iluminar o coração deles. Então nem sempre perguntas são ruins, tá? Muitas vezes no cristianismo se prega que perguntas são más, né? Toda dúvida do diabo, não. O Espírito Santo muitas vezes coloca dúvida no nosso coração também, justamente para nos iluminar, para nos levar a questionar tais coisas, tais comportamentos, tais atitudes, tais práticas. Então, a pergunta de Nicodemos foi irônica para eles, visava iluminá-los, né? E dentro dela ele fala que primeiro é necessário ouvir, né? Porque ele fala, a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, está falando de Jesus. Então, a primeira coisa é ouvir. Primeira coisa é ouvir. Não é chegar impondo, berrando, vociferando, agindo, né, de maneira abrupta. Primeiro, ouvir. Tem alguns servos do Senhor que eles dizem algumas coisas interessantes a esse respeito, né? Sobre o guardar silêncio. Eles falam assim, né? Quem não está disposto a ouvir não merece ser ouvido. Então, primeiro ouvir. Quem, quem não está disposto a ouvir não merece ser ouvido. E a segunda questão que Nicodemos explana ali, né? Além do ouvir é saber. Então, saber, irmãos, é tão verdadeiro, saber é ter um verdadeiro conhecimento. Saber de fato sobre determinado assunto, você ter um verdadeiro conhecimento sobre esse assunto e não ficar se apoiando, né? Se apoiando em experiência, se apoiar sobre a autoridade, como eles estavam, ou sobre qualquer outra coisa. Irmãos, o servo do Senhor, Martinho Lutero, né, da Reforma Protestante, ele comentando sobre a conversão de Saulo, ele fala o seguinte, né? Saulo, devido à sua posição religiosa, ensinava a lei, mas ao mesmo tempo ele a ignorava. Não pode suceder assim conosco? Essa é a frase de Martinho Lutero, né? Saulo, devido à sua posição religiosa, ensinava a lei, mas ao mesmo tempo ele a ignorava. Não pode suceder assim conosco? Ô, irmãos, estarmos agindo, né, ensinando algo que nós ignoramos. E ignorar não é só na prática, mas no conhecimento de dado assunto, como aqui está se referindo, né? Irmãos, que o Senhor nos ilumine, que a luz do Senhor, a luz do Senhor, ela se manifesta como verdade. Então nós podemos dizer que, assim como as demais autoridades judaicas, também era Saulo de Tarso. Então, irmãos, ainda nesse ambiente odioso, né? Vamos voltar para o primeiro versículo do capítulo 9 de Atos, e aí nós vamos seguir até finalizar o versículo 9 rapidamente, tá? O primeiro versículo fala: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. É muito interessante que fala, as escrituras escolheram de maneira muito peculiar essa frase, respirando ainda ameaças e morte. Por que respirando? Irmãos, a respiração é algo que envolve não apenas o exterior, mas não envolve só o ar que está fora, a respiração, mas ela também é algo que passa por dentro, do interior de alguém. É algo que passa nos nossos membros interiores, a respiração. Então, o texto sagrado fala que as ameaças e as mortes contra os cristãos era algo que Saulo respirava.
Respirar é viver. Se alguém não respira, ele morre. Se alguém para de respirar, essa pessoa morre. Então, Saulo vivia no seu interior pensando, maquinando, sentindo ódio, querendo agir, decidindo dentro de si mesmo, na sua alma, como atentar contra os cristãos. E isso na mesma frequência com a qual ele respirava, irmãos. Então, ou seja, 24 horas. Talvez Saulo até sonhasse com as perseguições contra os cristãos. É muito peculiar esse termo respirando, para nós entendermos quem ele era. E exteriormente, ele não ficava só dentro do interior dele. Isso. Exteriormente, ele executava tudo aquilo que passava no interior dele. O texto ainda fala respirando ainda. Ou seja, tivemos o caso de Estevão, do martírio de Estevão, ele ainda continuava. Então, o ainda, ele denota um ato contínuo. Então, a gente pode inferir que ele começou a respirar esses atos, esses sentimentos, né, de ameaças e morte ainda em Jerusalém. Mas isso foi algo que continuou, não acabou ali. E as impulsividades das ações de Saulo de Tarso e o zelo, era um zelo sem entendimento, claro, mas um zelo que ele tinha pela causa de silenciar os cristãos, de dizer que Jesus era o Cristo, o levaram a tomar uma atitude mais drástica, né? mais sacrificial, até para ele mesmo, para a saúde dele. Primeiro ele se dirigiu ao sumo sacerdote, como fala o versículo. E quem era esse sumo sacerdote? A gente já explanou outras vezes, era Caifás, o mesmo que crucificou o nosso Senhor. Então vale a pena salientar que para ter acesso ao sumo sacerdote, você tinha que ser alguém importante, considerado importante dentro da religião judaica, para você ter esse acesso. Então, qual foi a intenção? Continuando, qual foi a intenção dele ao se dirigir ao sumo sacerdote? O versículo 2 vai explicar. Vou ler o versículo 2, capítulo 9 de Atos. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, assim, falou que de sinagogas na cidade de Damasco, se tem sinagoga em Damasco, tem judeus lá. Então, os dados da época, se nós formos pegar, dizem que havia uma comunidade judaica em Damasco de aproximadamente de 10 a 18 mil pessoas, né? Dados aproximados, tá? E também dados aproximados. Havia em torno de 30 a 40 sinagogas na cidade, apenas na cidade de Damasco. E se nós entrarmos na mente de Saulo de Tarso, ele já estava maquinando e pensando que, puxa, tem judeus lá, bastante judeus na cidade de Damasco, com certeza o cristianismo já se espalhou lá, já tem cristãos lá, tem judeus que se converteram ao cristianismo lá. E ele mesmo bateu no peito, né, e se responsabilizaria de deter a chamada ameaça cristã na cidade de Damasco. Veja só. Cabe salientar, só para explicar para quem não sabe o que é Damasco, né? Não estou me referindo à fruta Damasco. Damasco é o nome da capital da Síria, até os dias de hoje, inclusive. Desde aquela época até os dias de hoje. E a cidade de Damasco está mais ao norte de Israel, exatamente uns 230 quilômetros da cidade de Jerusalém. 230 quilômetros da cidade de Jerusalém. Então, irmãos, nós vemos com isso a disposição que Saulo de Tarso tinha. Para ir para Damasco, você sair de Jerusalém para ir para Damasco, irmãos, ele estava muito engajado naquela causa, muito engajado. Vamos considerar o contexto da época. Tinha avião? Não tinha avião. Tinha carro? Não tinha carro. As estradas eram boas? Não eram boas. Irmãos, tinha risco de você ter uma chuva grave no caminho, de você ser assaltado no caminho. A viagem tinha que ser a pé ou a cavalo. Irmãos, muitos riscos de intempéries no caminho. Então, olha que preço alto que ele estava pagando por essa causa. Eram 230 quilômetros para ir para Damasco, mas a gente também tem que considerar que é mais 230 para voltar para Jerusalém, trazendo os cristãos presos. Então,
esse trajeto dava mais ou menos uma semana para ir e uma semana para voltar. Era metade de um mês. Então, o versículo 2 ele cita algo muito interessante, né? Caso achasse alguns que eram do caminho. Irmãos, olha só, caso achasse. Denota ainda o preço que ele estava disposto a pagar, caso achasse. Ou seja, ele estava indo para Damasco sem ter certeza de achar alguém. Ele maquinou, ele imaginou, ó, vai ter lá com certeza cristão. Então ele estava pagando um preço por algo que era duvidoso, ele não tinha nem certeza. Então, o que era esse caminho, né? Do caminho que falou aqui. Muita gente tem dúvidas, que significa, caso achasse alguns que eram do caminho. Caminho foi o nome que foi dado ao movimento cristão ali naquela época. Era com o significado, né, da maneira de proceder e de viver dos cristãos. E também porque Jesus disse que ele era o caminho, né? E ele é o caminho. Amém. E esse movimento cristão, ele era confundido com uma seita na época. Então, isso está conforme Atos mesmo, livro de Atos, capítulo 24, versículo 14. Eu vou ler duas vezes esse versículo, tá? Porque vale muito a pena. Esse versículo aqui já está numa época onde Saulo de Tarso já foi transformado em apóstolo Paulo e onde já teve muito do seu caráter moldado e transformado pelo Senhor, né? Essa luz que apareceu para ele o transformou demais. Então vale a pena ler duas vezes esse versículo 14 do capítulo 24 do livro de Atos. Eu vou ler aqui. Paulo aqui está fazendo uma confissão, né, para alguém. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, então provando que as pessoas chamavam seita, os cristãos, aqueles que seguiam o caminho, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então, aqui Saulo já tinha mudado seu nome para Paulo, mas ele também tinha mudado a sua atitude e caráter. Aqui ele já não mais acreditava, ele não mais depositava sua confiança nas autoridades judaicas ou dos fariseus, né? Ou na experiência dos fariseus, mas sim em todas as coisas, como diz o versículo, todas as coisas, em todas. Ele não fazia seleção do que ele queria acreditar das escrituras. Era todas as coisas das escrituras que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Não basta estar baseado nas escrituras. Tem que estar de acordo, né? O espiritismo ele se baseia nas escrituras. Várias outras religiões se baseiam nas sagradas escrituras, mas não estão de acordo com as escrituras. E Paulo fala aqui nos escritos dos profetas. Então nós vemos essa mudança muito clara de atitude dele e de caráter. O caráter anterior dele era um caráter que confiava nas autoridades e nos fariseus. Esse apelo à autoridade. Agora ele confiava nas escrituras, naquilo que as escrituras falavam. Ela era a bússola e o guia para ele, para que ele encontrasse o Senhor. Mas aí surge uma pergunta, né? Continuando aqui. O caminho, né? Como eles denominaram. Eles deram esse nome. Denominar é dar nome, né? As pessoas da época denominaram o caminho como uma seita, né? O caminho era de fato uma seita? Será que o caminho era uma seita? O que caracteriza uma seita? É importante nós entendermos, irmãos. Vou citar poucas coisas aqui, mas tem várias outras, tá? Em primeiro lugar, o que caracteriza uma seita são novas verdades, novas interpretações das escrituras, fontes de autoridade extra-bíblicas. Essa fonte pode ser a autoridade do líder, do grupo, né? As experiências vividas em grupo, uma suposta revelação de alguém, algum outro livro e etc. A única autoridade que os cristãos vindicavam ali eram os próprios textos das escrituras sagradas. Eles não vindicavam nenhuma outra autoridade, nenhuma nova verdade, nenhuma nova interpretação. Então, nesse ponto, fica muito claro que eles não eram uma seita.
Mais um ponto aqui sobre como você identificar uma seita. Exclusivismo. Exclusivismo. É aquela velha história. Aquela velha história, né? Nós já citamos aqui. Segundo os adeptos do grupo, somente quem pertence àquele grupo é um portador de uma verdade ou de uma revelação especial. E todos os demais que não estão nesse grupo estão enganados ou em posição de inferioridade em relação a eles. E às vezes até proíbem o contato com pessoas de outros grupos, né? Ou quando autorizam na intenção de trazer pessoas para dentro da seita. Todo grupo exclusivista, né? É interessante, todo grupo exclusivista cristão, toda seita, ela, quando estuda a história da igreja, costuma dizer que eles são Filadélfia e os demais grupos são as outras, né? Agora, falando sobre os cristãos ali da época, eles não vindicavam ter uma verdade exclusiva deles, ou uma revelação exclusiva deles, que ninguém mais tinha, porque a revelação que os cristãos se referiam sobre o Cristo já estava escrito nos escritos de Moisés. Se você pegar o Pentateuco, tem ali alusões ao Cristo, que os cristãos se referiam, nos profetas. Estava ao alcance de todo mundo. Estava ao alcance de todos. Não era algo secreto, exclusivo dos cristãos, essa revelação. Tanto que eles queriam mostrar para os outros. E olha, tá na tua escritura aí. E outro ponto, né, para finalizar essa questão de como você identificar uma seita, são novas terminologias, né, um novo vocabulário para o contexto do grupo, uma semântica enganosa, né? Eu vou citar alguns exemplos aqui, né? Mas isso cria para as pessoas, os membros da seita, parâmetros estreitos, abstratos, gatilhos mentais que ficam aprisionando a pessoa, né? Eu vou citar um exemplo aqui, os testemunhas de Jeová, eles acreditam no Espírito Santo, eles dizem que acreditam no Espírito Santo, só que para eles o Espírito Santo é apenas uma mera força ativa. Não é o mesmo que as Sagradas Escrituras dizem sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma mera força ativa, ele é uma pessoa que se entristece, tem sentimentos. Então, outro exemplo, para os mormons, a Trindade são 3 deuses que possuem corpo de carne e osso. Né? Tem tantos termos abstratos, tantos vocabulários que criam, né? Unção eficaz do Espírito Santo, como se o Espírito Santo não tivesse uma unção que não fosse eficaz. Evangelho vivo, como se houvesse um evangelho morto. Né? Dentre tantas outras. Né? Eu vou citar uma que talvez seja muito conhecida de muitos irmãos entre nós, que é que nós estamos mesclados com Deus. Não existe em nenhum texto das Escrituras a expressão que nós estamos mesclados com Deus. A palavra do Senhor, ela fala que nós estamos unidos ao Senhor. Unidos assim como o marido se une à esposa. Nós estamos unidos ao Senhor, não mesclados. Uma mescla, ela é uma confusão de naturezas, de essências. Então, você dizer que está mesclado com o Senhor seria o mesmo equivalente você dizer que você é Deus e que o Senhor se tornou você e que não há distinção entre as duas personalidades. Então, são termos perigosos que muitas vezes podem ser criados até de maneira inocente, às vezes até de maneira boa, né? Mas são termos errados. E os cristãos do primeiro século, como nós estamos falando aqui, eles não criaram nenhuma nova terminologia, pelo contrário, eles somente usavam as que já eram existentes nas Sagradas Escrituras. Pedro, no dia de Pentecostes, né, ele não disse que aquilo que estava acontecendo naquele momento, que aquilo que eles estavam presenciando era a nova onda do momento. Ele não deu um título próprio dele para aquilo, mas ele se referiu ao Pentecostes como isso que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel. Ele sempre apontava as Sagradas Escrituras. Então, definitivamente, irmãos, nós podemos dizer que o caminho não era uma seita. Foi o judaísmo que, ao abandonar a própria lei escrita do Senhor, inspirada por Deus para seguir autoridades humanas, que se tornou uma seita. Não eram os cristãos.
Os cristãos, eles discerniram aquilo que estava nas escrituras. Os judeus não discerniram. Eles não discerniram e eles que se tornaram uma seita. Continuando no versículo, os levasse presos para Jerusalém. Paulo foi para Damasco para levar os cristãos presos para Jerusalém. Através de cartas do sumo sacerdote, era de fato possível trazer indivíduos judeus, exclusivamente judeus, presos a Jerusalém. Isso por quê? Porque as autoridades romanas da época deixavam a cargo do sumo sacerdote jurisdição sobre todos os membros das comunidades judaicas, independente de onde eles estivessem, mesmo fora de Israel, e eles tinham esse direito de extradição, né? Mas eles não tinham direito sobre a vida, de matar uma pessoa. Versículo 3. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. O Saulo caminhava em seu intento, respirando ameaças e morte, até que subitamente algo aconteceu. Algo de maneira instantânea, de maneira repentina. De repente aconteceu algo. Algo que não foi previsto, não estava na cabeça dele, de Saulo. Uma luz brilhou ao redor dele. Irmãos, e qual que era a origem dessa luz? O versículo fala. A origem dessa luz era do céu. Versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? As reações que essa luz que brilhou ao redor de Saulo provocaram foram o seguinte. Em primeiro lugar, como fala esse versículo 4, ele caiu por terra. Em segundo lugar, ele ouviu uma voz. Em terceiro lugar, ele escutou o conteúdo dessa voz chamando ele, e conforme nós vamos ver mais adiante nas escrituras, esse chamamento a ele foi em hebraico, a língua que ele conhecia. E em quarto lugar, essa voz o acusava de ser um perseguidor. Versículo 5. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, nesse versículo 5 é muito interessante, né? As questões de tradução, nós estamos bem alinhados, né? A pergunta, né? Quem és tu, Senhor? Saulo pergunta. Na versão Almeida, revista atualizada, tá. E a resposta foi. Mas o melhor termo para essa tradução seria: E disse o Senhor. Então, talvez o tradutor, na ânsia de ser objetivo e explicar, ele omitiu essa parte, que fala: E disse o Senhor. Alguns manuscritos acrescentam, né, ainda no final desse versículo 5, a frase: Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Essa frase é um provérbio grego clássico, né? Alguns dizem isso, que é um provérbio grego clássico que, em geral, é aplicado a todo esforço inútil. Outros dizem que esse provérbio é um provérbio siríaco, da própria Síria, da região onde Paulo estava ali, que expressa uma tentativa que somente traz dor para quem está tentando, né? Então, irmãos, perseguir os discípulos de Cristo, conforme esse próprio versículo diz, é o mesmo que perseguir a Cristo. Conforme Mateus, capítulo 10, versículo 40, nosso Senhor diz, quando justamente naquele texto onde o Senhor, para contextualizar, quando o Senhor envia os 12 discípulos em missão, o Senhor já havia dito: quem vos recebe, a mim me recebe. Então, o Senhor já tinha antecipado isso acerca dos seus discípulos ali no Evangelho de Mateus. E Saulo pensava que ele estava perseguindo meramente os seguidores de Jesus, né? Mas agora veio uma voz do céu que disse que ele perseguia aquele que está nos céus. E para grande surpresa dele, ele experimentou uma luz celestial, uma voz celestial e uma pessoa celestial. As escrituras nos dizem que nós somos um com o Senhor, conforme nós dissemos, né? E mexer com os discípulos do Senhor é mexer com o Senhor, é mexer com o próprio Senhor.
Assim como, digamos o seguinte, né? Que eu tenho 2 filhos em casa. Mexeu com os meus filhos é o mesmo que mexer comigo. Mexer com a minha esposa é o mesmo que mexer comigo. Mexer com os discípulos do Senhor é o mesmo que mexer com ele. Então, como foi dito, né? É, alguns infelizmente extrapolam, né, nas interpretações da palavra, alguns extrapolam, forçam a barra nas interpretações e falam que o texto não diz, né? Através dessas alusões sobre a nossa união com Cristo, alguns até chegaram a dizer que a igreja é Cristo. Irmãos, veja que perigoso. Parece muito pequeno e sutil, mas a igreja não é a pessoa de Cristo. Mas alguns dizem isso, né? Cristo tem a própria personalidade dele. E nós, como indivíduos, cada um tem a sua própria personalidade. O Senhor não anula a nossa personalidade. As Escrituras dizem que nós somos corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Nós somos unidos a Ele, né? Mais uma vez, assim como a esposa se une ao marido. Mas um não se torna o outro. Né? Não há confusão de personalidade, não há anulação de personalidade. Versículo 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Outros manuscritos mais antigos desse versículo 6 trazem o texto, um texto precedente, um texto que antecipa essa parte do versículo, como se fosse uma espécie de primeira parte desse versículo, que não está na revista Almeida, revista atualizada, né? Qual que seria a primeira parte, então, desse versículo? E tremendo e estando atônito, ele disse: Ó Senhor, que desejas tu que eu vá fazer? E o Senhor lhe disse. E aí nós continuamos o restante do versículo. Então, é esse texto que foi roubado, né, vamos dizer assim, de vários manuscritos mais modernos, é uma das mais fortes declarações sobre o senhorio e a divindade de Cristo. Então, a segunda parte desse versículo, conforme nós lemos, né, mostra que para Saulo, o Senhor não deu uma direta comunicação, ou estabeleceu uma comunicação particular com ele, como se Saulo de Tarso, a partir daquele momento, por ter tido um encontro pessoal com o Senhor, dali em diante se tornaria a boca de Deus na terra, o transmissor exclusivo de Deus. Mas o Senhor mandou Saulo ouvir os membros do corpo de Cristo. E hoje o Senhor também nos manda fazer o mesmo. Deus sempre fala a mais de um e em vários lugares. Vamos continuar para o versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. O versículo 7 revela que Saulo, irmãos, ele não estava viajando sozinho. Até então, a nossa impressão é que ele estava sozinho, né? Mas o versículo 7 revela que ele não estava sozinho. E que o que acometeu a Saulo afetou a eles de certa forma também. Porque eles ficaram parados e mudos. E eles ouviram também a voz. Mas eles não viram ninguém. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Versículo 9. Esse versículo 8 ele é muito explicativo, né? Acho que nem precisa explicá-lo. Versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Em semelhança ao profeta Daniel, também na Babilônia, que ficou 3 dias sem nada comer e beber. Então nós podemos inferir, irmãos, que Saulo de Tarso, durante esses 3 dias, ele teve tempo para refletir bastante. Antes ele pensava que Jesus Cristo havia apenas sido mais um criminoso comum, qualquer, que havia sido crucificado, tendo uma morte desonrosa e que estava morto. Mas agora ele percebeu que não somente Jesus Cristo ressuscitou, mas também que ele é o Cristo e que os cristãos falavam de fato a verdade. Os cristãos não estavam enganados. Irmãos, quando nós paramos para olhar esses 9 versículos, apenas 9 versículos, nós vemos que o nosso Senhor ele é bastante irônico na maneira de salvar Saulo de Tarso.
Saulo foi para Damasco para capturar cristãos. Que de fato aconteceu? Saulo foi capturado pelo Senhor. Oh, irmãos, e que o Senhor também nos capture cada dia mais. Irmãos, a gente pode finalizar então, né, dizendo que nosso Senhor ele recrutou um grande soldado, hein? E esse soldado ele trabalhava do lado inimigo, do lado contrário, e o Senhor fez de Saulo de Tarso seu mais fiel aliado. Saulo era alguém que perseguia a igreja. E diante disso, irmãos, nós não podemos fazer outra coisa senão engrandecer de fato a graça do Senhor, a graça de Deus. O Senhor teve misericórdia de um fanático, de um enfurecido, igual uma besta selvagem. Saulo era como um animal selvagem, sem racionalidade. E, irmãos, nós não somos diferente dele. Nós somos criaturas tão orgulhosas, tão arrogantes. Nós somos rebeldes. Nós somos tão obstinados muitas vezes. E o Senhor recrutou Saulo de forma gloriosa. Cada um de nós sabe como o Senhor nos recrutou. E o Senhor nos colocou no seu exército, né? Irmão, se o Senhor recrutou Saulo, há esperança para qualquer um. O Senhor nos recrutou, irmãos. Que privilégio. Irmãos, quando a gente olha para esse currículo de Saulo e vemos como o Senhor o recrutou, quando o diabo muitas vezes vem falar na nossa cabeça que nós somos um caso perdido, nós podemos esfregar na cara dele a história de Saulo de Tarso. Não existe caso perdido para Deus. Não existe nenhum caso perdido para o Senhor. Ele é o El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. É o poderoso de Jacó. Ele transformou Jacó. Ele transformou Saulo, um perseguidor da igreja. Irmãos, a graça do Senhor, ela transforma o mais indigno pecador e torna, não somente o resgata, mas torna essa pessoa útil para Deus, para realizar grandes coisas para Deus. Irmãos, eu me lembro daquele cântico, eu não vou lembrar o autor daquele cântico, mas aquele cântico que fala alvo mais que a neve, né? Tem uma estrofe que fala o seguinte: com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, com profundas as chagas que nos provam o quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nós vamos orar. Sim, Senhor. Senhor, o Senhor resgatou Saulo, o Senhor resgatou cada um de nós. Que nosso coração seja sempre convertido para Ti, esteja sempre voltado para o Senhor. Em Ti, Senhor, somos mais alvo que a neve. Somos embranquecidos. A Tua palavra fala bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Queremos nunca nos esquecer de onde saímos, Senhor, de quem éramos, por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Ti, Senhor. Oh, nós somos Teus. Nos entregamos a Ti mais uma vez nessa noite, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela história de Saulo. Ela é a nossa história também, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos porque o Senhor é o nosso resgatador. Amém.